Olá, queridos irmãos! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu espero encontrar cada um de vocês sob a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que grande privilégio nosso de podermos nos reunir, você no conforto da sua casa, e estudarmos juntos a palavra de Deus na escola dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. Muito bem, queridos, como vocês sabem, a série que nós estamos estudando é Doutrinas Bíblicas. E nesse mês de setembro, nós estamos estudando a graça restauradora de Cristo. Nós já tivemos 2 aulas e hoje teremos a 3ª aula desta minissérie, não é? De 4 aulas. Muito bem, queridos. Vamos orar então, pedindo a inspiração do Santo Espírito no estudo da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, porque Tu és maravilhoso, Tu és onipotente, Tu és a nossa esperança, Tu estás entronizado, Senhor, no nosso coração. E nesse momento nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que a nossa mente, o nosso coração recebam a Tua palavra e nós saiamos desta aula felizes, restaurados, cheios da Tua presença e prontos para responder, Senhor, a qualquer um que perguntar qual é a razão da nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então? Bom, o que nós estudamos nas 2 primeiras aulas desse mês? Poderia, se a aula fosse presencial, gostaria que vocês respondessem, mas como a aula é virtual, você pode ficar aí no seu conforto, que eu mesma direi um resumo, muito resumo do que nós estudamos nas 2 primeiras aulas, nos 2 primeiros domingos, não é? Deste mês de setembro. Então, na primeira aula, cujo título é Pela Graça Sois Salvos, e o texto base foi Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, o que nós vimos? Nós vimos que a graça de Deus, ela se apresenta de 2 formas. Primeira forma é a graça salvadora, a graça que é individual, a graça que é pessoal, e é dada por Deus aos redimidos em Cristo. Mas nós temos também uma segunda graça, chamada graça comum, que é liberada a todos pela bondade e misericórdia do nosso Deus. E hoje, queridos, de maneira especial, que é dia 17 de setembro, nós comemoramos o quê? O dia da escola dominical. Olha que privilégio, professora Célia, estar com vocês neste dia que se comemora a escola dominical. Se os irmãos não sabem, eu vou contar que a escola dominical, ela teve início no século XVIII, mais precisamente em 1780, com um empresário que ficava preocupado. Ele ficava preocupado por quê? Ele tinha 2 motivos para ficar preocupado. Por quê? As crianças não ficavam bem nos cultos, porque os cultos eram preparados para os adultos, não é? E também, durante a semana, as crianças ficavam muito soltas, sem ter exatamente o que fazer. Então, ele preparou um tempo, preparou pessoas para estarem com as crianças no horário do culto.
Então aí surgiu a escola dominical. Depois, isso se espalhou por várias igrejas na Inglaterra. E depois, a nossa escola dominical se transformou nas primeiras escolas públicas gratuitas do mundo. Então, queridos, hoje nós comemoramos esse dia tão especial da escola dominical e podemos dar exemplo, então, da graça salvadora desse empresário que foi distribuída para todos. O que seria de nós, o que seria das nossas crianças sem a escola pública, não é mesmo? E na segunda aula? Na segunda aula, cujo título é A Tua Graça é Melhor que a Vida, texto base, Salmo 63, nós estudamos então uma fase terrível, não é? Da vida do rei Davi, quando ele estava sendo ameaçado de morte, e então ele escreveu o Salmo 63. Nós vimos o quê? Como o escolhido de Deus, o amigo de Deus, o rei Davi, não é? Tinha a graça salvadora de Deus. Foi escolhido por Deus. E através da vida do rei Davi, nós espelhamos como pode ser a vida do cristão que tem a graça de Deus, não é? A graça salvadora. E hoje, queridos, o que nós vamos estudar? Então, hoje, na nossa terceira aula, cujo título é A Graça que Restaura, e o texto base, Isaías 55. Mas será que nós temos tanta coisa assim a estudar sobre a graça? Sim, meus irmãos, nós temos. E nós somos muito privilegiados, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus falando ao nosso coração. Vamos lá, então? Nós vamos fazer a leitura do texto base, então, no Antigo Testamento, não é? Livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Vamos prestar atenção e seguir comigo a leitura? Então, o título, O Convite Gracioso de Deus. Vamos lá? Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Então, vejam bem, queridos, o profeta Isaías, ele foi, como o rei Davi, um escolhido de Deus. Deus também escolheu o profeta Isaías, não é? E ele viveu no tempo em que o povo de Deus se dividiu em 2 reinos. Os irmãos se lembram disso? O reino do norte, do qual faziam parte 10 das 12 tribos de Israel, chamado Reino de Israel. E o reino do sul, que tinha só 2 tribos, não é? Chamado Reino de Judá. E ele se localizava nas montanhas do sul e eram fiéis a Davi, não é? A dinastia de Davi. Muito bem? Então, Isaías viveu nesse tempo com os reinos, o reino dividido, não é? Reino do norte e reino do sul. Isaías, meus irmãos, ele teve seu chamado numa visão de Deus, no ano por volta de 740 a.C. Isso está descrito em Isaías 6, não é? Então, nesse tempo, meus amores, os israelitas, eles viviam em declínio político, moral e espiritual. Eram tempos difíceis. Então, as profecias de Isaías eram dirigidas contra a corrupção, contra a prostituição, contra a idolatria dominantes naquela época. Então, as profecias eram dirigidas contra as injustiças praticadas aos pobres, as injustiças praticadas aos órfãos e às viúvas, não é? Vamos ler o chamado de Isaías? Quando que ele teve essa visão que Deus o estava chamando para ser profeta? Eu coloquei só capítulo 6, versículos 1, depois de 5 a 8, para as leituras não ficarem muito cansativas. Vamos lá? É muito bonita a visão que Isaías teve e a resposta pronta que ele deu ao Senhor Deus. Façamos a leitura então. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas no capítulo 9, Isaías
teve uma outra visão. E essa visão se aplicava aos momentos de sofrimento que o povo escolhido vivia, mas teve uma projeção para um tempo futuro, para o plano de Deus, não é? Para a humanidade. Então, nós podemos estender o sentido dessa visão de Isaías do capítulo 9 para toda a terra, para toda a humanidade. Então, desde o início dos tempos até hoje, grande parte da humanidade viveu sob opressão, escravidão e sofrimento, que são efeitos do quê? Do pecado, não é, meus irmãos? Da maldade humana. Mas o profeta escreveu o quê no capítulo 9? Sobre a promessa do nascimento do Messias, do Salvador Jesus. E tenho certeza que os irmãos, muitos até sabem de cor esse trecho, não é? Que é Isaías 9, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, o plano de Deus é eterno, meus irmãos. E já está bem claro aí no livro de Isaías. Muito bem, queridos, tendo em vista todos esses fatos, nós não podemos esquecer que o profeta Isaías escreveu para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Deus sempre teve um plano para restaurar a vida do seu povo, material e espiritualmente. Então, na aula de hoje, terceira aula de setembro, não é? A graça que restaura. Nós vamos analisar, então, o capítulo 55 do livro de Isaías, agora que nós já entendemos um pouco do contexto, não é? Da época em que as pessoas estavam vivendo durante a explicação toda desses capítulos de Isaías. Muito bem. Vamos esmiuçar, então, aquele capítulo inteiro que nós lemos, não é? Vamos começar pelo primeiro e segundo versículos. Vamos lembrar? Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Então aí, Isaías chama o povo, esse povo, meus irmãos, que estava cansado, estava empobrecido. O profeta Isaías estava chamando, venham saciar a sua fome, a sua sede, e venham saciar sem dinheiro, ou seja, de graça. Não precisa ter dinheiro, não adianta ter dinheiro, porque a graça, essa oferta do manjar celestial, viria de graça, meus irmãos. Então, esse convite, ele é aberto para todo o povo de Deus. E hoje esse convite é aberto para nós, que somos redimidos pela graça salvadora de Jesus. O convite é para se buscar a Deus. Quando? Quando está tudo bem, mas também quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos por mudanças econômicas,
quando nós passamos por mudanças sociais, mudanças políticas, por problemas pessoais, por problemas de saúde. O profeta está dizendo: venham, saciem-se e saciem-se de graça, porque Deus está distribuindo essa graça para nós. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho, meus irmãos, também remete ao sangue de Cristo. Nós temos que lembrar isso, que foi derramado em sacrifício por nós e que nos traz a alegria de viver, mesmo nas fases de sofrimento e nas fases de lutas. Então, a palavra de Deus é que nos fornece esse vigor. Quando nós estamos fracos e cansados, é a palavra de Deus que nos sacia, que nos revigora, que nos restaura. Por isso, é a graça restauradora, o título da nossa aula de hoje. Então, quando nós estamos fracos fisicamente e nós ingerimos, não é? Carboidratos, proteínas, açúcares, vitaminas, sais minerais através dos alimentos, nós revigoramos, nós sustentamos o nosso corpo físico. E quando nós precisamos, estamos fracos espiritualmente, nós precisamos da palavra de Deus. E ainda para terminar os comentários sobre esses 2 primeiros versículos, então são 4 alimentos, não é? Que são citados: água, pão, leite e vinho. Água, pão, leite e vinho. Então, há autores que remetem esses 4 alimentos aos 4 evangelhos, mas nós podemos expressar que esses 4 elementos representam a plenitude da graça em Jesus, o nosso Salvador. Não é uma maravilha, meus queridos? Não é uma beleza nós podemos estudar juntos a palavra de Deus? Vamos ler os versículos 3 e 4 agora. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Então veja, aqui nesse versículo o profeta está se referindo ao rei Davi. E nós estudamos o rei Davi na aula passada. Deus fez uma aliança eterna, uma aliança perene com Davi. Os irmãos estão lembrados, não é? Então veja, Davi e Isaías foram agraciados com a graça salvadora. Davi foi chamado para quê? Para atuar como rei. Isaías foi chamado para quê? Para atuar como profeta. E para que você foi chamado? Para que eu fui chamada? Então, se nós temos a graça salvadora, meus queridos, nós somos homens e mulheres tementes a Deus e nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trabalhar no nosso lar, na igreja, nas escolas, nas empresas, nos governos, nas universidades, nas comunidades, na rua, nas pesquisas científicas, enfim, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para mostrarmos a luz da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, a graça salvadora que está em nós e a graça comum que Deus derrama sobre toda a humanidade, cada um de nós deve usar em benefício para o próximo e para toda a humanidade. Olha que maravilha é a graça de Deus, não é? Então, nesse verso 3, os irmãos viram que Isaías se refere à aliança eterna. Essa aliança eterna se cumpriu em Jesus Cristo.
E nós queremos corroborar com a carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Olha o que o autor dessa carta escreveu. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. É uma oração, meus queridos. É uma oração do autor da carta aos Hebreus. Então ele declara como essa aliança eterna que veio desde Davi é selada. Ela é selada por meio do sangue precioso de Jesus. E o autor dos Hebreus ora para que Deus nos dê condições de cumprir a sua vontade. Que Deus nos dê condições de cumprir a sua vontade, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos revelar às pessoas essa graça salvadora de Jesus, não é? E assim, o que acontece? Nós beneficiamos primeiro a nós mesmos, e depois ao próximo, e depois à família, e depois à igreja, e depois a toda a sociedade. É uma promessa maravilhosa que tem que ser cumprida em nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ler o versículo 5 de Isaías 55. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Então, queridos, vejam, Jesus, o Messias, ele não se limita a um povo ou uma nação. Agora, Jesus é testemunho do amor de Deus a todas as nações. Então, Jesus é a sabedoria feita a homem, não é? Isso está bem claro nesse versículo 5. Vamos ler agora o sexto e o sétimo versículos. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, aqui, o profeta Isaías está convidando para buscarmos o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está pronto a perdoar. O convite é para que nós reflitamos e mudemos a direção das nossas vidas. Isso significa uma conversão ou várias conversões que devem ocorrer na nossa vida. Então, é por isso que em todos os cultos há o momento da confissão dos pecados. E durante o dia também, várias vezes por dia, nós devemos ter esse momento de confissão dos pecados. Existem pessoas que, durante o dia, elas repetem um versículo. Pode ser, venha Senhor em meu auxílio, socorra-me sem demora. Ué, mas toda hora a gente está em perigo? Sim. Toda hora nós estamos em perigo, porque nós podemos nos desviar do caminho do Senhor. Então é bom, se você puder, se isso te ajudar a repetir um versículo assim, não é? Então, as confissões dos pecados e as conversões para deixar as coisas ruins longe da nossa vida, tem que ser uma constante no nosso processo de vida cristã, no nosso processo de santificação, porque cada um de nós tem as suas fraquezas. As minhas fraquezas não são iguais às suas, mas nós devemos fazer esse autoexame
e nos colocarmos diariamente na presença de Deus. É isso que o profeta Isaías está fazendo, não é? Está convocando que o ímpio abandone o seu mau caminho, não é? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se a Deus, porque Deus é rico em perdoar. Esse é o processo da santificação. Ele vem pela graciosa e gratuita graça salvadora de Deus, não é? Não é porque eu me arrependo que Deus me salva. Não, a salvação representa um ato de extrema misericórdia de Deus. E ela não depende do meu mérito, do mérito humano, não é? Agora, porque Deus tomou a iniciativa de, através de Jesus, me salvar, então ocorre o processo da conversão, da santificação e, consequentemente, das boas obras. Eu pratico boas obras porque eu fui salvo. Eu sou luz na sociedade porque eu fui salvo, porque Deus me salvou, independentemente de qualquer coisa que eu pudesse fazer. Vamos lá, meus irmãos, vamos para frente? Versículo 8, então. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. De vez em quando eu penso que nós teremos grandes e inusitadas surpresas quando chegarmos no céu. Por quê? Porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos hoje, nessa vida que nós temos hoje, são muito restritos, meus irmãos. O nosso Deus triuno, ele está em patamares infinitamente superiores ao nosso. Imagine o nosso conceito de justiça, de misericórdia, de amor, de perdão e de todos os outros quaisquer substantivos. São limitadíssimos. E onde está a nossa esperança, então? A nossa esperança está lá na promessa, na afirmação que o apóstolo Paulo fez em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Os irmãos vão se lembrar com a leitura. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, o que Isaías escreveu em Isaías 55, 8 e 9, o apóstolo Paulo reafirmou quando escreveu aos Coríntios. Maravilha, não é? Por isso que o desejo do nosso coração é esse, não é? Que chegue aquele dia em que nós veremos face a face. Não é mesmo, meus irmãos? Nós precisamos estar preparados para isso. Muito bem, queridos. E o versículo 10 e o versículo 11, o que dizem? Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus amores, vejam, para quem entendeu a primeira aula, a segunda aula que nós tivemos sobre esse tema da graça
Então, primeiro, ele fala da graça comum que Deus derrama sobre a terra. Ele fala sobre a chuva, sobre a neve. Você já parou um dia de fazer qualquer coisa só para contemplar uma chuva? Você já parou para contemplar a neve? A caída da neve do céu? É maravilhoso. E ele está dizendo aqui, essa graça comum da chuva, da neve que Deus derrama, elas não voltam para o céu sem antes fazer o que Deus designou que elas fizessem. Elas vão regar a terra, elas vão fecundar, vão fazer brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Mas além disto, ele vai para frente lá no versículo 11. Ele vai falar o quê? Assim será a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nós estamos estudando hoje. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela nos dá o alimento espiritual que nós precisamos para ter uma vida de fé, para ter uma vida alegre, feliz. A tua graça me basta, dizia o apóstolo Paulo. Não é mesmo? Então esse trecho é maravilhoso, queridos. Ele trata da graça comum primeiro, citando as benesses da chuva e da neve sobre a terra. Mas depois ele compara com os efeitos da palavra de Deus em nossa vida. Agora, se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não temos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, então nós estamos famintos. Porque na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora da doença, na hora que alguém perguntar a razão da nossa fé, nós não saberemos responder, nós estaremos vazios. Por isso nós estamos aqui hoje, estudando a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Não é mesmo, queridos? Então, a palavra de Deus é maravilhosa e é perfeita para a nossa vida. Versículo 12, versículo 13. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Então, quando Isaías escreveu, não é, ocorreria o êxodo da Babilônia, que iniciou o processo de restauração do povo, não é? Que ficou exilado por todos aqueles anos. Mas a perfeita restauração para nós veio através de Jesus, o nosso Redentor, não é? E esses versículos, meus irmãos, são uma verdadeira poesia. Eles mostram a natureza festejando a graça divina em nossa vida e em todo o universo. Esses versículos são uma beleza sem fim, não é? E sempre quando eu penso neles, eu penso que uma das pessoas que sabia sentir isso e sabia louvar a Deus, como a natureza louva a Deus, era o rei Davi, né? Eu já devo ter falado isso para vocês. Muito bem, queridos. Sempre que nós estudamos a palavra de Deus, nós saímos extasiados com tanta beleza e bênção sobre a nossa vida. E de maneira especial, eu agradeço a Deus por esse privilégio que Ele nos dá em estarmos juntos, esses momentos, não é? Estudando, contemplando um pouquinho da infinita glória divina. Irmãos, se vocês puderem, durante a semana, vocês podem ler novamente o capítulo 55 de Isaías, que é maravilhoso, não é? E também eu vou pedir, quem puder, quem tiver um tempo, para ler os 11 primeiros capítulos do 8º, os 11 primeiros versículos do 8º capítulo
do Evangelho segundo João. Então, João 8, 1 a 11, que é o texto base da nossa quarta e última aula sobre a graça de Deus, não é? A graça restauradora. Eu desejo a todos, a cada um de vocês, meus queridos, meus amados irmãos, uma semana abençoada, não só para cada um, mas para as suas famílias. Até o nosso próximo encontro.